trazendo algumas reflexões das visões de Santa Francisca Romana no Tratado do Inferno. Foi concedida a graça a Santa Francisca Romana de ter uma visão de como funciona o inferno e escrever, relatar, principalmente ao seu diretor espiritual da época, para levar essa informação a todos os católicos, tá? Aqui nesse áudio eu vou trazer os tormentos dos condenados. É uma parte bem dolorosa de ler, mas eu queria realmente trazer o Tratado do Inferno porque eu acho que é uma leitura edificante, desde que o católico entenda por que foi concedida essa graça, dessa visão a Santa Francisca e a divulgação para os católicos. Nós temos que ter medo do inferno, mas não é um medo, como que eu posso explicar? É um medo de não buscar a santidade em vida. Toda a nossa fé católica se baseia nos nossos esforços em imitar Jesus. Jesus pede para nós irmos em busca da nossa vocação verdadeira e final, que é nos santificar, ir atrás, buscar a santidade. E cada vez mais o diabo tenta fazer com que isso pareça uma bobagem. Eu acredito que o Tratado do Inferno é um lembrete de que nós estamos aqui para louvar, adorar e amar a Deus, nos entregarmos à divina providência e rezando, confessando os pecados, indo à Santa Missa, enfim, nos entregando à fé católica com amor e devoção. O nosso caminho é o da santidade. Os santos e santas da nossa igreja são esse símbolo. Nossa Senhora é esse símbolo. Para mim, o Tratado do Inferno, por mais cruel que pareça algumas coisas que eu vou ler aqui, ele é um lembrete amoroso de um Deus que não quer que a gente caia no inferno. Lembrando, Deus nem criou o inferno. Eu sempre falo isso nos áudios do Tratado do Inferno e do Padre Gabriele Amorfi. Foi o próprio Satanás que criou o inferno. E Deus não joga ninguém no inferno. Nós, como criaturas com liberdade, com livre-arbítrio, escolhemos para onde vamos. O Tratado do Inferno é isso. É uma leitura para lembrar nós católicos que a gente tem que usar nossa liberdade para ir para o céu. Nós temos que trilhar o caminho da santidade para ir para o céu e não escolher voluntariamente ir para o inferno, que acontece com uma frequência assustadora. E é sobre isso esse livro. Então eu vou ler alguns tormentos dos condenados aqui e dar algumas explicações adicionais. Os impuros. Na parte mais baixa e mais horrível do inferno, homens e mulheres que sofriam torturas assustadoras. Os demônios que lhes serviam de algozes os obrigavam a se sentar sobre barras de ferro abrasadas que penetravam o corpo todo e saíam pelo alto da cabeça, e enquanto um deles retirava a barra e a enfiava novamente, os outros, com alicates ardentes, dilaceravam a carne da cabeça aos pés. Os tormentos eram contínuos, isso sem excluir penas gerais, isto é, as penas do fogo, do frio glacial, das espessas trevas, dos gritos de blasfêmias e do ranger de dentes. Os usurários eram pregados sobre mesas incandescentes de fogo com os braços estendidos, mas não em forma de cruz. O guia explicou a Francisca que todo o sinal da cruz era banido das moradas infernais. Os demônios pegavam caldeirões com ouro e prata derretidos e derramavam na boca deles e também no buraco que faziam no lugar do coração, dizendo: Lembrai-vos, almas miseráveis, do apego que tivestes a estes metais durante a vossa vida, este apego que vos conduziu para onde agora estáis. Já quero fazer um comentário que é muito importante esse termo, o apego. Quando a gente estuda sobre a fé católica, nós entendemos que o rico que não entra no céu, essa riqueza é o apego, porque o apego leva à idolatria. Se você coloca qualquer coisa no primeiro lugar da sua vida, no lugar de Deus, isso é um apego que leva à idolatria. Então, esse apego, apesar de nos usurários ser por riquezas, a gente tem que lembrar, e é por isso que é tão bom ler sempre livros de santos, de doutores da igreja, de padres,
O apego é tudo que você coloca que é mais importante do que Deus, tudo que você privilegia nessa vida na frente de Deus. Agora ela vai explicar dos blasfemadores, os profanadores obstinados de Deus, da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Sofriam sofrimentos medonhos. Os demônios armados de alicates em brasa tiravam-lhe a língua fora e colocavam-na sobre carvões incandescentes, ou enchiam a boca deles de carvão ardente. E esses demônios diziam: como ousastes blasfemar contra aquele que os céus veneram, almas malditas e desesperadas? Detalhe: os demônios realmente, em todas as instâncias do inferno, eles humilham e eles ridicularizam as pessoas que estão no inferno, porque eles acham que a pessoa tem que ser muito burra para ter escolhido o inferno. Apesar de que eles próprios escolheram, né? Então, assim, não pense que Deus se agrada do inferno ou que Deus fica feliz com esse tipo de discurso dos demônios. É que os demônios, eles odeiam muito a humanidade e eles gostam de realmente infernizar a vida dessas pessoas e deixar muito claro o quão burras elas foram na opinião deles. Então, por isso, eles sempre ficam falando esse tipo de coisa. Para os traidores, eram arrancado o coração com alicates incandescentes e recolocavam no lugar para novamente arrancar. Os demônios diziam: almas falsas e pérfidas, sem coração e sem fidelidade, não contente de trair vossos mestres temporais, ousastes trair até o vosso Deus. Por que fizestes no batismo a promessa solene de renunciar a Satanás, às suas pompas, às suas obras, e fizestes tudo ao contrário? Não vos esqueçais destas promessas e recebei agora o castigo merecido pela violação delas. Os homicidas eram mergulhados em imensos caldeirões repletos de sangue fervente. Quando eram retirados desse caldeirão, eram colocados imediatamente em outro cheio de água gelada. E assim faziam sucessivamente. Também pegavam punhais e lhe trespassavam o coração. E havia punições específicas para mães que tiravam a vida dos seus filhos. Os apóstatas que abandonaram a fé católica não por fraqueza, mas por corrupção, eram mergulhados em chumbo derretido. Os incestuosos, e lá num cárcere vizinho tinham os habitantes de Sodoma. Os demônios mergulhavam-nos em uma fossa cheia de lixo infecto e fervente, e depois cortavam em pedaços. Os feiticeiros, que durante a sua vida tiveram o comércio com o demônio, e aqueles que o consultavam e lhe davam crédito, estavam envolvidos em trevas medonhas, e os algozes apedrejavam-nos como paralelepípedos de ferro incandescente. De tempo em tempo, os demônios deitavam as vítimas na grelha incandescente e as mantinham firmemente acorrentadas. Os excomungados ficavam dentro do corpo do dragão. Elas descem, acrescentou a voz que a instruía, pela cauda do dragão que vai até o fundo do abismo e é um vasto salão onde arde um fogo devorador. Lá os demônios insultavam. Então sois vós que, cegos pelas paixões e embrutecidos pela sensualidade, desprezaram as excomunhões? Pois bem, ardei agora na cauda do dragão. E eles gritavam lamentosos: ai de nós, que desgraça é a nossa, que mal medonho sofremos. Aí ela faz um capítulo sobre tormentos pelos pecados capitais, começando pelo orgulho, que em toda a literatura católica é o pior de todos, né? Que é o que imita Satanás. Os ambiciosos eram aqueles que os demônios mais desprezavam. Havia em alguns ambientes bichos venenosos e em outro um monstro com navalhas. As almas irritadas e enraivecidas proferiam blasfêmias assustadoras. Elas culpavam o Criador por estarem ali.
Elas até no inferno elas repetem o pecado, não que esse pecado continue contando, mas o orgulho não as abandona nunca. Percebe como não é Deus que joga uma pessoa no inferno, são as escolhas da sua liberdade e o que o seu coração grita. Por isso que Jesus pede tanto para nós pedirmos, nós implorarmos a Ele para termos um coração manso e humilde como o dele, porque dá para ver, principalmente nos pecados capitais, que as pessoas que estão no inferno, o inferno delas faz sentido com o coração que elas têm. O orgulhoso não deixa de ser orgulhoso. Não que esses pecados no inferno ainda estejam contando, mas aquela pessoa não nega aos seus, entende? Para os que cometem a ira, há uma serpente de bronze que as engolia e elas eram retiradas, dilaceradas pelas pontas das agulhas que estavam na saída do animal. E elas também proferiam medonhas blasfêmias. Para a avareza, há répteis hediondos que dilaceravam os corações com dentes e os sufocavam. Mas também vinham os demônios com os alicates de ferro, né? Uma coisa que está em todo lugar ali. E de novo mergulhava numa fossa repleta de ouro e prata derretidos, afligindo-os com sarcasmo. O desdém dos demônios contra a humanidade é tão óbvio, tão esclarecedor nesse tratado, que eu já vou fazer um comentário sobre os satanistas. Para a inveja, eles eram cobertos com um manto de chama, tinham um verme venenoso que lhe roía o coração. Tinham o coração arrancado, mergulhado na imundície e recolocado no peito. E também cheio de escárnios e repreensões. Para a preguiça, eles ficavam em assentos de pedras profundamente onduladas e as cavidades estavam cheias de carvão em brasa. Havia um demônio com um canivete que abria o peito e derramava óleo fervente dentro, por terem presumido da misericórdia divina sem fazer nada. Essa é a questão da preguiça. Eles não fizeram a parte deles. E de novo, quando a gente não se abre a Deus, ele não pode entrar na nossa vida. Essa é a questão. Esses preguiçosos, eles confiaram na divina misericórdia, mas não se consagraram a Deus, não louvaram a Deus, por preguiça. Então, Deus estava batendo a porta deles incessantemente e eles não abriram a porta. Essa é a questão. Não foi falta de vontade de Deus, foi falta de vontade deles. Eles não quiseram fazer nada para Deus entrar. Eles fecharam a porta, trancaram e não levantaram para abrir. Para a gula, eram arrastados em carvões, em chama e pisoteados. Eram mergulhados em caldeirões de pés derretido, depois jogado em água quase congelada, derramava vinho fervente na boca, pelos excessos cometidos. E os demônios falavam: a pena dos gulosos nesta morada é o excedente do calor e do frio. Eis, portanto, para onde vos conduziram as vossas intemperanças. Doravante tereis por comida serpentes e por bebida fogo. Para a luxúria, estavam atados a postes de ferro incandescentes e os algozes com línguas de fogo lambiam todas as partes do corpo, o que era um suplício insuportável. Outros demônios arrancavam pedaços de sua carne com alicates de fogo. Havia grelhas para deitarem com horríveis serpentes. E havia suplícios reservados particularmente aos adúlteros. Agora eu vou entrar no capítulo que são os suplícios particulares dos pecadores, começando com os ladrões. Eles eram amarrados em cordas pretas, onde os demônios os levantavam e deixavam cair no fogo, em seguida mergulhando no poço de água gelada. Aí faziam atravessar um lago de chumbo derretido e beber uma mistura de fel, pez e enxofre. Por fim, eram jogados em uma toca de feras.
filhos desnaturados que foram marcados pela indiferença e desprezo, mau caráter e violência. Eles estavam num imenso tonel cheio de navalhas, onde havia serpentes. Os infiéis ao voto de castidade eram mergulhados no fogo ardente, numa mistura de piche e enxofre, e como em água gelada. Eram apertados entre duas chapas de ferro com pregos agudos fixados, e ouviam dos demônios: lembrai-vos das vossas impurezas sacrílegas. Estes prazeres passageiros vos custam caro agora. Lembrai-vos dos vários sacramentos que profanastes e que apenas serviram para tornar a vossa condenação mais terrível. Os perjuros tinham capacetes de fogo sobre a cabeça, línguas arrancadas e mãos cortadas. Os detratores, cada um é entregue a uma víbora de 7 cabeças, que é a forma tomada pelo demônio encarregado de atormentá-lo. Arrancava a língua, comia, vomitava no fogo, recolocava na boca. Arrancava os olhos, arrancava o cérebro por uma das orelhas, devorava o nariz, com as unhas das mãos dilacerava o corpo. As virgens loucas, que eram ciosas em conservar a virgindade do corpo, mas cuidavam pouco da pureza do coração, eram flageladas com correntes de ferro em brasa. As viúvas viciosas, atadas a galhos de uma imensa macieira, cabeça torcida para trás, e os demônios faziam comer maçãs cheias de vermes. Dragões terríveis as abraçavam, dilacerando o coração e as entranhas, e eram repreendidas pela má vida. Mulheres idólatras da sua beleza, o cabelo era de serpentes que lhe mordiam o rosto, enquanto eram espetadas com agulhas em brasa em todas as partes do corpo. E para aguçar o remorso de consciência, ouviam: fizestes o nosso trabalho na terra. Agora é justo que sejais associadas a nós durante a eternidade. Fazei agora o vosso embelezamento com estas chamas. Tais almas respondiam aos insultos dos seus inimigos com blasfêmias horríveis. E existe um capítulo sobre as blasfêmias dos condenados. Por todo este lugar ressoam horríveis blasfêmias. Todos ali, seus infelizes habitantes, amaldiçoavam a Deus como se ele lhes tivesse feito todo o mal e jamais nenhum bem. Aqui eu vou fazer um comentário que eu já fiz em um outro áudio sobre o Tratado do Inferno. Existem algumas verdades teologais da nossa fé católica que não estão incluídas nesse Tratado de Santa Francisca, e eu comento no outro áudio e até no comecinho desse que eu acho que Santa Francisca Romana não inclui porque ela achava que era uma coisa óbvia na época dela. Então, eu já comentei que o inferno não foi criado por Deus e não é Deus que nos joga no inferno, é uma escolha nossa. E perceba como nessa frase isso fica muito claro. É que talvez os sermões da missa e a própria catequese da época deixassem isso ainda mais explícito do que hoje em dia. Então, olha só. Como se ele lhes tivesse feito todo o mal e jamais nenhum bem. Então ela mesma acha que está implícito que todo mundo que está lendo o Tratado do Inferno entendeu que não é culpa de Deus o inferno existir e nem as pessoas irem para o inferno. Perceba como essa frase faz muito sentido. É que eu realmente acredito, e eu vou estudar mais ainda sobre isso, que na época de Santa Francisca Romana, essa verdade teologal, ela era muito mais difundida, comentada no dia a dia, no sermão da Santa Missa, e hoje, talvez em alguns lugares, eu falo por mim mesma, foi um pouco deixada de lado. A gente não questiona muito, a gente não ouve muito, e fica essa situação que a gente talvez não tenha tanta certeza, mas por isso que eu sempre reitero, tá? Amaldiçoavam, aqui continuando, amaldiçoavam a humanidade sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo e todos os seus mistérios,
cuja lembrança lhes recordava todas as criminosas ingratidões delas, amaldiçoavam todas as graças que tinham obtido pelos seus méritos e cujo abuso tinha causado tão horríveis castigos. Toda a santa vida do Deus Salvador as levava às blasfêmias, mas cada uma se esforçava em profanar de uma maneira especial a circunstância de que mais lhes desgostava. Essa amaldiçoava a encarnação, aquela o nascimento, essa outra a circuncisão, aquela outra o seu batismo, uma a sua penitência, outra a sua paixão, outra a colar a sua ressurreição, mais outra a sua ascensão gloriosa. Nada do que fez o nosso amável Salvador para a salvação das almas era respeitado, porque todos estes benefícios não foram para eles senão objeto de ingratidão. Queria fazer um comentário como essas blasfêmias são como um santo terço, um santo rosário ao contrário. Por isso eu falo tanto para as pessoas, rezem o santo terço. E mesmo que a pessoa se sentiu de alguma forma abandonada pela Igreja Católica, pela sua sexualidade, por alguma situação da sua vida, se você não pode comungar por algum motivo, se você meio que se afastou da Igreja Católica porque não se sentiu acolhido por algum motivo, não importa o que aconteça na sua vida, o seu estado de vida, as suas escolhas, a sua sexualidade, não importa. Não importa o que você está vivendo, não importa o quanto você abandonou a igreja por ter se sentido abandonado ou por outro motivo, reze o terço. Perceba que no inferno é como se eles blasfemassem o terço. Tamanha importância da vida de Jesus e os seus mistérios. Então, para mim, como eu trago o tratado do inferno, porque eu acho que ele tem algo de edificante ali. Eu acho que ele tem uma mensagem muito bonita dentro de coisas tão horríveis que eu tive que ler. E a mensagem principal desse áudio é: não importa se você está indo todo dia na igreja, na missa, confessando toda semana os seus pecados, todo mês. Se você. Não importa, não importa. Reze o terço. E se você está afastado por algum motivo da Igreja Católica, eu não vou mais na igreja, eu me senti ofendido, eu me senti abandonado, eu tenho uma sexualidade, um estilo de vida que não é aceito na igreja, eu te peço só uma coisa, reza o terço. Reza o terço. Se você comunga toda semana, reza o terço. E se você não comunga há 50 anos e você acha que nunca vai poder voltar a comungar, reza o terço. Se tem algo que isso aqui me mostrou é a importância do terço, desde que eu comecei a rezar, e é um esforço, eu tenho preguiça e tarará, mas assim, o terço, ele dá muitas graças, muita iluminação pra gente, e eu quis ler esse capítulo específico porque, olha, lá no inferno é como se eles pegassem o terço e blasfemassem em cima, tamanho o poder do terço ou do rosário. Então, se eu tenho uma mensagem desse áudio pra você não perca a fé em Deus, não se afaste dele. Se por algum motivo você não está comungando, você deu uma afastada da igreja, ou se você vai todo dia na igreja, reza o terço, tá bom? Esse é o recado que eu tenho para dar. Como eu falei, o Tratado do Inferno, ele traz informações que machucam a gente, que doem, que assustam, mas eu acho que a gente pode tirar mensagens muito boas e edificantes para a nossa vida em busca da nossa santidade. E uma coisa que toda vez que eu rezo o terço vem para mim é a seguinte mensagem: se você vai sempre na igreja ou se você tá afastado da igreja, tá magoado, se você por algum motivo fez alguma escolha de vida ou tem alguma escolha de vida ou uma sexualidade que não é compreendida pela igreja e você se afastou, reza o terço, tá bom? Reza o terço. Tenha Nossa Senhora como mãe e peça para Jesus aceitar o teu coração e te ajudar nessa caminhada. Mesmo que você esteja afastado da igreja, reze o terço, tá bom? Eu acho que todo mundo que reza o terço vai manter a esperança e eu realmente acho que Nossa Senhora pode fazer um milagre nas nossas vidas pra gente não cair no inferno se a gente abrir a porta. Lembra da parte do inferno dos preguiçosos. Às vezes a nossa preguiça e vamos lembrar do orgulho
do orgulho e da preguiça. O que que é? A gente fecha a porta com chave para Jesus não entrar no nosso coração, a gente fica com preguiça de abrir a porta dele e ainda com orgulho fala assim: se Deus gosta tanto de mim, ele que vem atrás de mim. E eu te falo uma coisa: Deus veio atrás de você, Deus bate na tua porta todo dia. Só que ele precisa que você abra a porta para ele. E sabe o que que eu acho que é uma grande forma de abrir a porta, não importa a mágoa, o abandono, o ressentimento, a dor, às vezes que você foi humilhado, que a gente, na nossa igreja católica, a gente podia ter te acolhido e te ajudado. Se você se sentiu abandonado, se você se sentiu humilhado, se você se sentiu já julgado e condenado pela igreja, eu te juro que não é na má intenção, mas a gente erra muito, mesmo tentando ajudar, e também porque a gente cai em pecado. Então, eu tenho uma coisa pra te falar. Mesmo que você seja afastado da igreja, reza o terço, tá bom? Não importa o seu estado de vida, se você se divorciou e tá morando com outra pessoa, não importa a sua sexualidade, se você, mesmo se sentindo abandonado pela igreja, não abandone Nossa Senhora porque ela quer ser sua mãe e Jesus tá batendo na porta. Reza o terço, tá bom? Faz essa jornada, reza o terço, que eu realmente acredito que Jesus, com a ajuda de Nossa Senhora, pode nos curar e evitar que a gente caia em armadilhas e vá para um lugar ruim por ignorância nossa. Então reza o terço, tá bom? Essa é a minha mensagem. Continuando, as blasfêmias. No inferno também amaldiçoavam e blasfemavam o doce nome de Maria, as suas prerrogativas, as suas virtudes, mas sobretudo a sua maternidade divina, porque se ela não tivesse dado a luz ao Filho de Deus, elas teriam menos culpas e não seriam entregues a tão horríveis tormentos. De novo, é uma blasfêmia, é um erro. Sabe por que o inferno tem tanto ódio de Nossa Senhora e de Jesus, e principalmente de Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora é essa mãe que, se você rezar uma Ave Maria que chega, ela te cobre com o teu manto e ela tenta te iluminar para abrir a porta para Jesus. E os demônios odeiam isso. E as almas que foram condenadas, elas têm muita raiva, muito ódio disso, porque elas percebem que elas tiveram muitas oportunidades de não estar no inferno se elas tivessem rezado uma Ave Maria. Uma Ave Maria. Imagine o terço, tá? Por isso, o meu convite a todos. E eu não tô falando com nenhuma superioridade, eu passei a maior parte da minha vida sem rezar o terço e hoje que eu tô há alguns meses rezando, eu percebo que graça que é na nossa vida. E toda vez que eu rezo o terço, eu tenho essa iluminação de pedir para as pessoas, não importa o quão afastado você tá da igreja, não importa o seu estado de vida, se você tá morando com outra pessoa, se você tá divorciado, se você se sentiu abandonado, incompreendido, não importa a sua sexualidade, eu te convido a rezar o terço e pedir para Nossa Senhora ser a sua mãe, porque ela é a nossa mãe e tudo o que ela quer é que a gente abra o coração para Jesus. Só que a gente tem que ter essa ação, a gente não pode ser que nem o preguiçoso, e o preguiçoso acaba caindo no orgulho também. Ai, Deus, se quiser que venha me salvar. Vamos fazer a nossa parte. Pede para Nossa Senhora que ela não abandona, tá? Finalizando esse capítulo, Santa Francisca Romana diz o seguinte: assim, toda a eternidade delas é empregada em blasfemar e amaldiçoar, e com tal raiva e tão profundo desespero, que se não houvesse outros suplícios, isso seria suficiente para torná-las infinitamente infelizes. Mas sofrem ainda as outras penas comuns a todos os réprobos, e além disso, sofrem ainda as penas que lhes são particulares, conforme acabei de escrever. Quero finalizar essas reflexões com o seguinte: o Tratado do Inferno não é para assustar. Eu acho realmente que ele foi a misericórdia divina pedindo para Santa Francisca ver e descrever o que ela viu, para tentar lembrar alguém, nem que seja uma ovelha desgarrada, que há esperança. Só que a gente tem que agir, tem que acordar. Eu realmente acho que o Tratado do Inferno não é algo ruim de ser lido, é algo que pode realmente trazer luz à fé católica se a pessoa entender que o coração cheio de mágoa, ressentimento e afastado de Deus, ele só causa dano a si mesmo.
e que a gente perdoar, buscar a Deus, abrir a porta para Ele, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, pode ser a melhor coisa que a gente vai fazer na nossa vida e para a eternidade. Porque o amor e a misericórdia de Deus são o maior mistério que existe. Não duvide dele, vá atrás dele que você vai encontrar, não importa a sua situação.